contasse para nós um pouco, Juliano, como é que foi a construção das esferas, né? Essa trilogia que ele construiu, e como que você apresentaria para quem nunca leu as esferas ou que queira conhecer, qual a importância do primeiro livro, né? Segundo e o terceiro livro dessa trilogia, qual, assim, um pouco o eixo de cada um, só para construir um pouquinho essa modelagem do Slaughter. Eu acho que esse livro aí que o Zé Paulo mencionou, essa trilogia, né? São 2.400 páginas, né? Infelizmente só tem o volume 1 no Brasil traduzido, né? É parte desse projeto do Sloterdijk que ele chamou de uma virada imunológica no pensamento, né? A filosofia estava muito centrada assim nessa coisa do desconstruir, levar o cara para o osso, né? Sabe, aquela coisa, levar para o estranhamento, levar para essa... É como se uma desconfiança de tudo aquilo que é uma construção, né? Por causa acho que toda a situação das guerras, né? Então, essa ideia de você, no caso do Heidegger também, né? Esvaziar, encontrar uma experiência essencial, né? E o Sloterdijk, de algum modo, fala, o ser humano ele não consegue existir sem sustentações e amparos, né? E isso é a tal virada imunológica, né? Então, o Esfera Azul é como se fosse essa tese heideggeriana do ser no mundo, mas essa tese do ser no mundo fica qualificada em termos de espacialidades existenciais, são protetivas, né? Você simplesmente não aporta no mundo sem um aliado, sem o que eles chamam de função materna, né? Sem alguém que é um anfitrião. Então, ele pega o ser humano desde a Gênese e mostra no Esfera Azul que você tem sempre um ser com. O ser com heideggeriano, que é muito abstrato, se torna mais concreto, né? Você tem um berço, você tem o que ele chama de aliado, pode ser uma mãe, né? A mãe, para ele, é uma espécie de recipiente imunológico. Se o ser humano chegasse ao mundo e não encontrasse o espaço interior, né? Ele, vamos dizer, jogado na estranheza, ele enlouqueceria, né? Então, a ideia de mãe, né? A presença de outro ser humano é uma espécie de... o ser humano, para os Sloterdijk, é um arquiteto de espaços interiores. Ele precisa construir espaços para ele poder existir. E a primeira espacialidade é o 2 em 1, né? De uma mãe e de um bebê. Então, se você não encontra esse lugarzinho, vamos dizer, você psicotiza, rasga, né? Enlouquece no estranhamento, né? Então, o Esfera Azul é uma microesferologia, né? Como é que se dá a gênese do self, do si mesmo, né? E essa gênese do self tem a ver com conexões de ressonância que você tem com o seu aliado, né? Então, isso é bonito. O Sloterdijk não parte do indivíduo, né? Como o Dasein lá individual, coisa assim. Ele parte de um 2 em 1. O homem é antes divíduo. Ele é 2 antes de virar 1, né? A situação, vamos dizer assim, da criancinha, né? É a mãe, né? Depois que ele vai emergir como 1. O 1 é posterior ao 2. Então, nessa microesfera, ele vai estudar essas relações fortes, que são relações constitutivas do self, né? Você está, vamos dizer, envolvido num halo de atenção, né? De cuidado, que vai facultar que a partir desse encontro surja um precipitado que vai ser o si mesmo. O si mesmo é resultado de encontros. Então, é uma ontologia relacional já, né? Isso é muito importante. Então, é toda como é que fala? Uma ontologia das relações íntimas. Enquanto a filosofia sempre falava do estranho, do estrangeiro, né? Aquela xenofilia, os Sloterdijk falam, pera lá, pessoal,
Não dá para você esvaziar tudo, né? O cara ser exposto a essa estranheza. Alguns vão virar pensadores, mas a maioria vai enlouquecer, né? Então, o ser humano precisa, por isso que ele chama de virada imunológica. Está entendendo? A própria mãe é um recipiente imunológico que faz um espaço interior não no sentido de interioridade, né, mas um lugar de amparo, onde o ente, vou dizer, o ente que surge no começo não é algo exterior, é algo que o ser humaninho que está ali acha que ele que está criando, passa pelo bafo lá do aliado, o mimo do aliado, né? Essa devocionalidade, não sei como chamar isso, né? De você estar, vamos dizer assim, sendo atendido, né? O ser humano não nasce ali pronto com uma forma, né? Ele vai adquirir essa forma a partir do encontro inicial. Muito bom. Se for um desencontro radical, pode psicotizar, né? Aí tem muito diálogo com a psicanálise winnicottiana, né? Embora Sloterdijk cite pouco, ele fala sempre suficientemente bom, suficiente. Então, esse seria um resuminho, né, Zé Paulo, meio en passant. Sim. O Esfera Azul, que é muito bonito para psicólogos, para pedagogos, né, e filósofos também, né? Que a filosofia não adentrava esse espaço. Os filósofos gostavam de coisa dura, né? Falar, olha, o negócio é estranheza e tal. É como se falar do íntimo fosse uma coisa igual chupar bala de caramelo. Os Sloterdijk usa esse, né? O ser humano, o filósofo, despreza a intimidade, né? Então, vamos dizer assim, o negócio é Blanchot, sim, Bachelard, não. Quando tem topofilia, isso aí seria brega, né? Falar da intimidade seria brega. Ele consegue suspender esse preconceito, né? E falar do espaço íntimo, que é algo extremamente importante, né? E a passagem de Paraglobos, como que o Esferas 2, né? Tu resumiria, e depois a espuma, o movimento. Então, o Esfera Azul, vocês viram que tem essa relação forte, né? X e Y pode ser mãe e bebê, irmãos juramentados, casais apaixonados, né? O que ele vai chamar depois de era metafísica é uma espécie de design, né? Criado desde o Parmênides, mais pelo Platão, né? Onde você vai transportar essa espaço existencial protetivo do pequenininho para o grandão. O grandão seria o cosmos, o universo, isso que os gregos desenharam, né? Uma espécie de casa do ser, né? Então, o ser humano está incluído numa totalidade, nesse uno, que é benigno. Aí ele pega, desde do Parmênides, né? Depois o Platão, que ele vai chamar de imunólogo-chefe da era metafísica. Quer dizer, o homem tem um lugar onde as coisas são inteligíveis, né? Onde o ente está reunido, né? Está protegido sob essa forma omniabarcante que é esse todo, essa forma do todo e do uno, né? Então, isso vai dominar toda a tradição ocidental até o fim da Idade Média, né? O cristianismo, né? A filosofia medieval, toda ela vai ser oriunda desse design grego, só que aí você acrescenta um centro que é Deus, né? Que é e aí entra, vamos dizer, uma certa popularização cristã, né? Aquela frase do Nietzsche que o cristianismo é platonismo para o povo, né? O Agostinho vai fazer a passagem da esfera grega para a esfera cristã, né? E aí você tem sempre também uma relação forte entre o epicentro, que é o ser humano, e o centro, né? O centro que é o absoluto, que é Deus. Então, na era metafísica, o ser humano tem um aliado, né? Que é esse centro, que é o absoluto. Estão entendendo? Mas eu estou meio resumindo muito rápido, né? E a modernidade, vamos dizer,
Os Espumas, que é o volume 3, é quando se quebra o absoluto, né? O ser humano fica solto, né? Ele fica solto nesse exterior, ele fica autorreferente. Então, a passagem da era metafísica para a era moderna, né? É como se fosse vamos dizer, o excentrismo na era metafísica era satânico, né? Aqueles que falavam, olha, não existe esse todo benigno, esse uno. Os materialistas, os atomistas falavam, não existe essa forma do uno, do todo, que nos abarca, e tem tudo como se fosse assim, Deleuze, Van la lettre, né? Os materialistas, os atomistas falavam que não existia essa forma, né? Isso aí era aqueles ateus, era aqueles figuras problemáticas, né, para os defensores do globo, como o Zé Paulo falou do globo. A modernidade é como se todo mundo virasse atomista e materialista. Estão entendendo? E aí, como você tem que ter imunidade, as imunidades são plurais, descentradas, frágeis, como grupos de estudo. A gente se encontra aqui porque gosta de filosofia, aí tem um outro grupo ali. Vamos dizer, então a imunidade metafísica forte, ela desaparece, dando lugar a esse mundo de espumas, né? Que tem as redes sociais, né? Uma multiplicidade de mundos, né? Porque, por exemplo, na era metafísica, o cara falava em Deus, né? Não é como hoje, por exemplo, no metrô. O cara falar de Deus, sempre vai ter um cara que descreve ele, do ponto de vista de um observador exterior, como ridículo. Se tiver um darwinista, um freudiano, né, um nietzschiano vai dizer que é fraqueza, o freudiano vai dizer que é um sintoma, o heideggeriano vai dizer que aquilo é uma tentativa de encobrir a essência das coisas, né? Então, você tem a perda, vamos dizer, a imunidade metafísica religiosa se torna mais uma espuma, entre outras. E você não tem mais como voltar para trás para esse holismo. Esse grande holismo metafísico, né? Esse grande globo explodiu. O absoluto dança, vamos dizer, a última figura do absoluto, Schelling e Hegel, né? Depois de 1830, que vem Nietzsche, Darwin, Marx, né? Não tem mais essa ideia de um centro, de um absoluto. Estão entendendo a jogada dele? Então, aí você está nesse mundo de espumas, que é o que a gente está hoje. Aí muitos têm nostalgia de imunidades mais fortes. Todo o conservadorismo vem daí, de você querer reabilitar, né? Dado o caos dessas multiplicidades, né? Reabilitar uma imunidade, vamos dizer assim, holístico-metafísica, né? Então, isso seria a passagem do 1 para o 2 seria trazer do Bolhas, né? Do Bolhas para o globo, é como é que o ser humano, na tradição do mundo grego, que é a nossa história, né? Construiu uma imunidade para o imenso. E essa forma aqui, ó. O design dessa forma aqui, ó, que vem via Parmênides e Platão, o ser humano está incluído dentro dessa forma, o uno, o todo. E esse todo tem um centro. Então, o ser humano é um epicentro que precisa se aproximar do centro, né? Aí tem toda a coisa que você precisa se conectar a Deus, né? A coisa do Agostinho e tal, você tem uma relação do epicentro com os centros. E aí, o que aconteceu é que explodiu essa forma imunológica, né? Isso que é a morte de Deus. Uma catástrofe esferológica, ele explica isso no Esferas 2, por que vai catastrofar, né, isso aí. E nós estamos num mundo de espumas, né? Então, os próprios, vamos dizer, os mais metafísicos no mundo de hoje também são espuma, porque eles podem ser descritos por observadores externos. Estão entendendo a ideia? Mas continua sempre tendo que ter imunidade. Se o cara não encontrar um grupo,
uma espuma, ele pode, aí, vamos dizer assim, ele ficar com um ponto depressivo isolado, né? Então, a passagem para a modernização do mundo é isso, o ser humano vira autorreferente, ele vai ter que construir as imunidades dele, porque colapsou a imunidade metafísica, né? E aí o Esferas 3 fala que aí surge o monstruoso também, né? O desencadeamento de processos explicativos, que a técnica, por exemplo, desencadeia a bomba atômica, desencadeia o ser humano como, vamos dizer, o investigador, né? Que é a modernidade, o ser humano passa a ser o investigador dos entes. Ele não vai mais contemplar a esfera, ele tem que investigar os entes para criar suas próprias imunidades, né? Surge essa relação com o monstruoso. Tá, não, eu agradeço muito, gostei muito de estar com o pessoal, e as intervenções todas, né? Fiquei feliz e tal. Acho que eu fui meio rápido, assim, estava o telhadista aqui, eu moro sozinho, telhadista dando orçamento, dormi pouco, então foi meio... Mas acabou sendo, assim, como fosse uma... Como é que fala? Uma entradinha, né? Para a gente retomar um dia. Acho que é uma obra que vale a pena vocês lerem. Vocês vão gostar, porque é muito agradável de ler, sabe? Não é aquela filosofia pesada, ela é uma filosofia muito séria, profunda, mas o jeito que ele comunica, que ele escreve, é muito agradável de ler, sabe? Tem uma maneira gostosa de você ler aquilo. Essas esferas parecem um romance filosófico. A Bolha não é um livro tipo Ser e Tempo, tipo Crítica da Razão Pura. Ele é um livro que dá para você ler assim, sabe? É agradável de ler nas férias, assim que é bom. Então, o autor que eu acho que é muito importante, como o Zé Paulo e o Eugênio falaram, né? Eu acho que ele tenta ressituar, né, o próprio filosofar para o nosso momento, né? Que a filosofia ela não é perene, né? A filosofia, como Hegel, Dilthey, vamos dizer assim, a gente aprendeu com esses autores que ela é sempre a expressão de um tempo, né? Desde o Hegel lá. Então, ela diz aonde que a gente está, né? Você pode ler Platão hoje de um modo vivo, mas o Platão não vai explicar o computador, o Platão não vai falar da rede social para você compreender isso. Então, o Heidegger dizia, se surgir um filósofo daqui a 100 anos, vai ser um filósofo que me reposiciona, vai reposicionar o Heidegger, né? Então, se a cada vez, se vai surgir mesmo um filósofo é aquele cara que, de algum modo, diz o onde, né? Essa olhada, assim, forte, na onde a gente está. Então, ele sempre é daquele momento, né? O Hegel fechou ali uma época, depois surgiu a figura da técnica, e veio Heidegger, surgiu o proletariado, do Marx, o Hegel fechou um momento, então vai acontecendo coisa, como o Zé Paulo falou, nós estamos agora no ápice de uma nova revolução tecnológica, né? Daqui 50 anos, a gente vai estar convivendo com máquinas, deve surgir um outro filósofo, né? Que diz aonde estamos, né? Onde é que nós estamos. Talvez a filosofia sirva para isso, né? E quanto mais longa a narrativa, a envergadura do filósofo, melhor para situar, né? Então, acho que o Sloterdijk é um autor essencial mesmo para quem quer entender a quantas anda, né? Onde é que nós estamos.